Ok, buenas tardes a todos los asistentes virtuales. Hoy tenemos una charla más donde Qualicilo les da la bienvenida a este tema muy importante sobre planeación y presupuesto forrajero, que será impartido por el doctor Felipe Tonato, quien es zootecnista por la Facultad de Medicina, Medicina, Zootecnia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Sao Paulo. Es maestro y doctor en Ciencia Animal y Pastos por la Escuela Superior de Agricultura, la ESAUQI, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es investigador en el Centro de Investigación de Ganadería del Sureste de Embrapa, que es la empresa brasileña de investigaciones agropecuarias. Él tiene experiencia en producción animal con énfasis en forrajes y pastos. Está encargado del ganado de engorda, leche, ovinos en el propio centro de investigación y ha trabajado también con sistemas integrados de producción agropecuaria. Muy bien, entonces Qualicilo los invita a conocer el proceso de planificar y proyectar la oferta y demanda forrajera en nuestras unidades de producción, esperando que sea de interés a todos los que nos asisten. Los invito a realizar preguntas al final, las cuales serán respondidas. Bueno, les dejo las palabras al doctor Felipe. Bienvenido. El doctor va a hablar un poquito, un portuñol. Va a hablar despacio para que si no se entiende algunos slides, yo voy a traducir. Bueno, y al final hacemos las preguntas, ¿no? Bueno, bienvenido. Bienvenido, doctor Felipe. Bom, boa noite a todos, boa noite aqui para mim, pelo que eu vi o horário é boa tarde aí para vocês. É um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês sobre algo com o qual eu trabalho há algum tempo, com planejamento e forrageiro. E como o Sérgio falou, eu sou pesquisador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, São Paulo, e eu fico localizado uma fazenda chamada Fazenda Canchim, na cidade de São Carlos, no interior aqui de São Paulo. Só para situar um pouquinho, em termos de bioma, essa fazenda, a região em que eu estou, está localizada na Mata Atlântica, com área de transição para o Cerrado, que é a Amazônia brasileira. Então, é uma região de transição de clima mais úmido, um clima mais seco, um solo um pouco mais pobre, que é o solo do Cerrado. E a gente tem aqui nessa fazenda, grande para os padrões aqui da região, uma fazenda de aproximadamente 1.000 hectares, e que, então, a gente tem parte da área como Mata Atlântica, parte da área como Cerrado, então, com características de solo diferentes. É uma fazenda que é da Embrapa desde 1975, e como eu estava comentando um pouco antes com o Sérgio, é o local onde foi criada a raça Canchim, que é a primeira raça composta do Brasil, uma raça que é um cruzamento em que se fixou 5/8 de Charolês com Nelore. É uma raça hoje usada para cruzamento terminal aqui no Brasil, e produzir animais de maior porte, de maior tamanho, para abate e produção de carne. Então, não sei, Sérgio, se precisa dizer mais alguma coisa, algo não ficou claro. Sí, ahí falar mesmo de... el doctor Felipe nos cuenta que él trabaja en Embrapa, donde está la estrellita en el mapa de Brasil, que ahí corresponde los biomas Mata Atlántica y Cerrado, que es una zona de transición, un suelo un poco más pobre que el Cerrado. Esa unidad o ese instituto de ganadería sureste de Embrapa se inauguró en 1975 y ahí el local de cría de la raza Cachín, que es 5/8 Charolais y el restante con Nelore. Y ahorita lo están ocupando mucho esta raza como terminal para el ganado de carne. Bom, então,
para a gente começar a entender. O pressuposto forrageiro. O que é planeação? É unir as ações e sequência dessas ações para a gente alcançar um estado que a gente deseja alcançar no futuro. Isso que a gente faz planejamento. É exatamente tentar estabelecer a sequência de passos para que a gente chegue numa condição que a gente deseja. O que a gente quer, então, é estabelecer antecipadamente o que deve ser feito. E qual a estratégia, no caso de uma fazenda, ou qual a tecnologia que a gente deverá usar, então, para chegar nesse estado que a gente deseja no futuro. É lógico que, se tratando de produção pecuária, de agropecuária, é muito importante a gente sempre levar em consideração as particularidades da região. E nessas particularidades da região, mas propriedade do proprietário com a qual a gente está trabalhando. Então, uma necessidade de qualquer negócio, qualquer organização. E uma fazenda é um negócio, organização em que se visa ganhar dinheiro. Então, os principais objetivos, o que a gente quer de verdade em planejamento, a gente quer minimizar os riscos do negócio, quer ter diretrizes e conseguir ir monitorando o nosso negócio, a gente saber se a gente está caminhando na direção que a gente deseja, quais são as expectativas que a gente pode ter daquele negócio. É muito comum, pelo menos para a gente aqui na nossa realidade, que se as pessoas não fazem esse planejamento, elas acabam tendo uma expectativa muito maior do que a que realmente conseguem alcançar. E aí elas se frustram no correr do processo. Eles abandonam o negócio, deixam de voar com a fazenda. E, por fim, o que a gente quer mesmo com planejamento e tudo isso que está acontecendo agora no mundo com o Covid-19 mostra, a gente quer evitar o caos. E foi exemplo de um país que não planejou direito o atendimento à crise do Covid e a gente gerou o caos. Então, sempre que a gente vê que falta de planejamento vai gerar frustração, desperdício de esforço, recursos, e aí os resultados passam a ser muito arriscados, né? Por isso que é importante pensar em fazer planejamento. E o que a gente normalmente é exatamente que, assim, quando você tem de fazer planejamento, que quando você erra no planejamento, simplesmente vai rasgar papel. Então, se você errou o planejamento, você percebeu, viu que errou, você vai estar rasgando só papel e você pode recomeçar. Quando você erra por não ter feito o planejamento, aí você vai estar rasgando dinheiro, que é um pouco mais sério. Um problema maior para dinheiro do que simplesmente rasgar papel e ter que refazer parte do planejamento. Então, o planejamento é um processo de fases, no qual a gente vai realizar, então, a análise. Então, a gente vai tentar levantar quais são os recursos e entender qual é o problema e as opções de solução que a gente tem. Então, no caso da fazenda, qual é a condição da fazenda, que lugar ela está, como é o solo, como é o clima, são os animais, como é o mercado, tentar elencar quais são as opções de solução para o problema. Aí a gente pensa em diferentes opções, fazer a avaliação do prefeito que a gente vai ter se a gente implementar uma dessas opções.
para tentar exatamente antes acontecer cada uma dessas opções aplicadas. Então, a gente vai tomar a decisão de decidir a opção que a gente vai realizar e, com base nessas prévias que a gente fez, ele vai estar consciente. Também consegue estabelecer metas. A gente começa a conseguir determinar critérios que são bem objetivos, depois se a gente está tendo êxito ou não nas diferentes intervenções que a gente está fazendo no sistema. Então, basicamente, são essas quatro etapas de um planejamento forrageiro ou um planejamento um pouco maior, um planejamento alimentar, de um sistema de produção ligado. Especificamente, o planejamento forrageiro, ele é uma etapa de planejamento maior desse sistema produtivo. O que é, então, é fazer planejamento forrageiro dentro da orçamentação alimentar. O planejamento forrageiro começa a fazer o planejamento forrageiro numa orçamentação, um pressuposto forrageiro. E aí é só entender que, basicamente, o pressuposto forrageiro é a operação contábil que vai tentar projetar. São as variações no caso do principal alimento, de parte das fazendas aqui, por exemplo, forragem. Entender qual é a dinâmica, o fluxo de entrada e de saída de forragem da minha fazenda que a gente está planejando ao longo do tempo, do ano. O pressuposto forrageiro é a operação contábil que a gente faz para entender esse processo e, com base em vários pressupostos forrageiros, a gente gera o planejamento forrageiro. O que a gente quer com o planejamento forrageiro é exatamente identificar quais são as opções de plantas forrageiras, como elas podem ser usadas dentro da minha propriedade, quais as estratégias e as técnicas de manejo, de implementação que eu posso pensar em usar. No nosso caso aqui, é entender que solos são mais férteis, quais solos são menos férteis. E vários eu posso colocar em cada um desses solos, quando cada um deles produz mais ou menos. Quais alternativas de forragem, não só em termos de qual cultivar, mas qual a estratégia de uso, se eu vou fazer silagem, se eu vou fazer feno, se eu vou fazer uma estratégia que é muito comum aqui no Brasil, que a gente chama de feno em pé. Então, eu vou deixar essa forragem crescer, passar e acumular no campo, para aí colocar os animais e fornecer junto um suplemento com proteína para que esses animais aproveitem melhor essa forragem. E a gente vai, ao longo do tempo, e antes disso tudo acontecer na fazenda, montando esse sistema de produção, tentando encaixar essas diferentes peças, mas de forma sempre fazendo cálculos, com certeza que nas diferentes épocas do ano eu estou conseguindo fornecer o alimento que eu preciso para o meu rebanho. Então, de forma bem simples, o planejamento forrageiro, a planeação forrageira é exatamente eu montar quais áreas da minha fazenda vão ser ocupadas, quais forrageiras, como eu vou manejar, como eu vou utilizar cada uma dessas forrageiras ao longo do ano, de forma a garantir comida para o meu rebanho. Por quê? Exatamente o objetivo básico é a gente conseguir oferecer essas estimativas de quantidade de forragem acumulada na propriedade em cada época do ano, e quais são as metas
de lotação, de ocupação animal e de produtividade que eu consigo ter para fazer esse balanceamento. Afinal de contas, o que a gente tenta garantir é que a gente tenha alimento em quantidade, quando possível em qualidade, para alimentar todo esse nosso rebanho. A gente consegue, então, fazendo o planejamento forrageiro de forma coerente, identificar as possíveis épocas que existe esse balanço, um excesso de alimento ou que tem escassez, quais são as alternativas que a gente tem para tentar corrigir. Eu coloquei aqui um exemplo do que é uma distribuição estacional de forragem aqui para essa região que eu estou do Brasil. Então, a gente tem, na nossa realidade aqui, uma época em que começa a chover. Então, aqui a partir de outubro está chovendo. Com essa chuva, a gente consegue produzir muito mais comida. A gente tem um pico de produção em outubro, novembro, e aí, devagarzinho, essa produção vai caindo. Até chegar um período seco aqui para a gente. A partir de março, abril, começa a faltar chuva. E com a falta de chuva, a produção da forragem cai. E aí, o que a gente vê aqui é exatamente o que acontece. A minha demanda de alimento, o quanto os meus animais precisam de alimento, não varia de forma concomitante com a produção, e aí, então, durante parte do ano eu posso ter déficit. Então, parte do ano eu tenho excedente, e parte do ano eu tenho déficit, e aí o que a gente quer é exatamente planejar quais são as estratégias de uso para que a gente não tenha esse déficit, possivelmente aproveitando esse excedente. Então, basicamente é isso. A gente quer montar esse quebra-cabeça, e a gente faz isso utilizando uma sequência de pressupostos, né? Vários pressupostos com as diferentes alternativas de cultivar de formas de utilização da forrageira, até que a gente chegue em uma combinação que a gente pode considerar ideal para aquela fazenda, para aquela condição de produção. O que é importante, o que eu normalmente falo aqui, durante algum tempo eu dei aula, todo ano eu sou convidado para dar aulas em algumas universidades aqui. O que a gente vê é que, assim, o primeiro alerta de decisão, gerando as informações que são mais confiáveis possíveis. Mas sempre saber que o que a gente faz no planejamento são gerar estimativas. O planejamento, ele não toma a decisão para a gente, ele gera estimativas para embasar a nossa decisão. É muito comum as pessoas confundirem isso. Então, tem que deixar claro que o planejamento, ele é, na verdade, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. De maneira nenhuma, essa ferramenta vai tomar a decisão no nosso lugar. Ela apenas vai fornecer os subsídios que a gente precisa para que essa decisão seja tomada. Até coloquei no slide, que é uma comparação interessante. Hoje em dia, quase todo mundo dirige o carro usando o celular como forma de auxílio na direção. E exatamente o que acontece com o planejamento. O celular não toma a decisão pela gente, ele indica quais são as alternativas. Então, fica o tempo inteiro tomando a decisão. Mas é um erro comum, muita gente, o planejamento tome a decisão. Isso não vai acontecer. Tem que fazer e conduzir no bom senso e nos resultados que a gente está tendo essa decisão. Só esse é um alerta do planejamento. Como eu falei lá atrás, o que o planejamento é gerar estimativas. E uma estimativa gerar valores prováveis
série de condições estabelecidas. Né? Se mudar essas condições, ou em um ano, por exemplo, a condição é diferente do que normalmente, do que a média, a gente tem que ter a consciência que essas estimativas também vão mudar. Então, assim, o planejamento ele é só um indicador, ele não traz a verdade acontecendo. Nunca são 100% corretas. Uma margem de erro. E dependendo, essa margem de erro é maior ou menor, dependendo do quão criterioso, do quão cuidadoso a gente foi para fazer esse planejamento. O segundo alerta, por isso hoje eu me preocupo muito em usar o termo que estimativa, portanto, é diferente de previsão. Estimar uma coisa, ela leva em consideração uma série de condições, e prever não. Prever é conseguir exatamente antecipar, visualizar o futuro antes que ele aconteça. E aí até estou brincando, assim, existem outros profissionais que não nós da área de agropecuária que conseguem prever o futuro. Mas nós aqui, com o conhecimento que eu vou mostrar hoje, a gente não consegue prever o futuro. Prever o futuro é, na verdade, impossível para a gente em agropecuária. O que a gente faz sempre é estar gerando estimativa. Outro alerta, outro cuidado que ter, e isso é muito comum aqui no Brasil, é ter a consciência que os sonhos, as ideias, planos que a gente na cabeça da gente, isso não é planejamento. Isso são apenas ideias mesmo. E muita gente acha, muitos proprietários, muita gente que trabalha com fazendas aqui no Brasil, acha que porque ele tem na cabeça dele a ideia de como tem que andar o sistema de produção está planejado. E ele não está. É fundamental que o planejamento seja formal, que ele esteja no papel, que a gente realize ele de forma física e que todos os envolvidos na propriedade tenham consciência desse planejamento, que conheça. Senão, cada um acaba tendo uma ideia na cabeça, cada um planejou uma coisa diferente na sua cabeça, e aí, no final, vai estar todo mundo frustrado. Exatamente o que queria. Cada um está indo para uma direção um pouco diferente. Então, o planejamento ele tem que ser formal, ele tem que estar no papel para que as pessoas, para que todo mundo entenda atrás do que está andando. Senão, a gente acaba desviando, cada um indo numa direção diferente. E aí, qual é a importância, então, de manter, de atingir esse principal objetivo do planejamento, que é manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda de alimento? Primeiro é que, assim, é claro que a ingestão de forragem depende da oferta de forragem. Quanto mais forragem eu puder ofertar para o animal, maior vai ser o potencial de consumo desse animal. Então, por isso, é tão importante a gente sempre pensando em garantir a oferta. Depois, existe uma relação direta entre consumo e desempenho do animal. A qualidade foi definida pelo Dr. Mertens aí como a capacidade de um alimento de gerar o desempenho no animal. A qualidade é a combinação entre o valor nutritivo, que é o consumo do alimento, e o consumo. E se a gente pegar os resultados dos experimentos, a gente for
entender, se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que a composição química, o valor nutritivo, explica só de 10 a 40% do desempenho. O que mais explica o desempenho mesmo é o consumo. Então, é fundamental, a gente tem que se preocupar em produzir alimentos de boa qualidade, mas, por vezes, a preocupação com o valor nutritivo da forragem é excessiva. Quando o que realmente importa, o mais importante, é se preocupar com o consumo. E aí, para a gente entender também um gráfico que é claro, quanto mais eu oferto, para a minha oferta meu animal. Só que o ganho por área, conforme eu vou aumentando, no começo ele também aumenta, e depois de um ponto, se eu exagero, se a oferta é muito alta, o ganho por área começa a cair muito. E aí eu estou tendo só o desempenho individual. Então, assim, a oferta é importante, é ela que garante o consumo, mas a gente tem que ter consciência que de um ponto para frente a gente começa a diminuir o desempenho por área. E aí, normalmente, o que a gente quer é trabalhar dentro dessa amplitude ótima, garantindo um bom ganho individual junto com um bom ganho de área. Quando a gente amplitude dessa ótima, normalmente a gente tem ou subpastoreio, ou então superpastoreio, que aí você consumiu demais. Como você está ofertando pouco, o animal come a maior parte da forragem existente, então você tende a pastejar de forma excessiva a sua área, então você está precisando de menos exatamente porque você está dando uma quantidade muito grande e permitindo que o animal selecione muito, mas ele acaba desperdiçando muito alimento. O que a gente tem que lembrar, que eu já comentei um pouquinho antes, é que existe, em qualquer lugar do mundo existe, para o menor grau, variação estacional de acúmulo de forragem. E na nossa realidade aqui do Brasil, o verão, em época quente e chuvosa, produção de forragem. Nessa região que eu estou aqui do Brasil, a gente tem um inverno que é seco e mais frio. Existe uma baixa produção de forragem. Isso acontece todo ano, com maior ou menor intensidade. Isso acontece. Então, tem que ter consciência disso e trabalhar com essa realidade. A gente, na verdade, exatamente esse desajuste entre oferta e demanda que variam de forma não sinérgica ao longo do ano. Montar porque essas variações não são sinérgicas. O que a gente observa aqui no Brasil, que esse desajuste temporal na oferta de alimento é o principal ponto de variação de desempenho dos nossos animais. Os animais aqui têm peso 1, período em que a forragem e seca, período seco. O desempenho dos animais cai muito, porque esse equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem está desequilibrado, começa a faltar alimento. Tem que lembrar forragem acúmulo depende da de folha realizada. Quem trabalha dentro daquela faixa ideal, começa a ter uma forragem ou uma forragem com super protejo, e que aí, nas duas condições,
nas duas situações, a gente acaba tendo problema de plantas realizem a fotossíntese. E com isso a gente tende a diminuir a produção. Infelizmente, pelo menos aqui na realidade brasileira, é muito comum a gente trabalhar fora daquela faixa ideal. Normalmente, aqui é o pastejo excessiva das áreas. E então a gente aqui diz que a gente cai nesse ciclo de insatisfação ou da pobreza, que é muito característico dessa pecuária que a gente chama de uma pecuária mais funcional. Em áreas má condição da pastagem dada, área que gasta dinheiro para realizar a reforma dessa área, volta, depois de investimento, volta a ser positiva e ter condição da pastagem. Principalmente, na nossa realidade, isso acontece colocando um culto novo, que a gente chama da moda, não é o cultivar que está na moda, que muita gente está atrás de implantar. Depois da implantação, ocupar a área com os animais, ocupação não está ótima, o equilíbrio entre o suprimento e a demanda. Normalmente se podia fazer os então lotação os nossos animais vão emagrecer, vão perder condição e quanto a área vai degradar. Então, vai ficar rodando no Brasil assim, rodando. Um dos problemas é a falta de planejamento, estabelecer, equilibrar suprimento e demanda de forragem que vão acabar gerando a superlotação. No Brasil, eu não conheço condição aí no e normalmente muito fácil o planejamento forrageiro. O forrageiro é ignorado em muitas propriedades dentro desses. Não sei o quanto está chegando para vocês de produção brasileira. A gente tem alguns anos, há mais de uma década, que é cada vez mais maior competição com a terra, enfim, entre as diferentes alternativas de uso. Então, além da produção de gado, produção de cana-de-açúcar, produção de eucalipto, produção de milho e soja, tudo isso aumentando e vem transformando as áreas de pecuária, principalmente as de baixa eficiência. Junto com isso, apesar de problemas que a gente tem visto, que é muito em cidade grande, realidade hoje no Brasil, e dificuldade de abertura de novas áreas de pastagem. A gente não tem mais como expandir, aumentar as áreas de pastagem. Concorrendo com as alternativas de uso do solo e em vista essa pressão. Pegar a área de pastagem, a evolução das áreas de pastagem no Brasil, você vê que durante décadas elas só foram aumentando, incorporando mais área de pastagem. Já na década de 90, isso praticamente paralisou, e nos anos 2000, a gente já começou a ver uma queda na área. Então, começou a diminuir essa área de pastagem e, de novo, no último censo que a gente tem acesso
de 2017, a área de pastagem encolheu de novo. Então, o que a gente vê é que, aqui na nossa realidade, a gente está perdendo área para outras alternativas de produção. Existe uma necessidade urgente de intensificação. Então, tem 5 áreas aqui para a gente. Intensificação da forma correta, entender como final os recursos envolvidos na produção animal. O que a gente quer então, otimizar a relação entre insumos produzidos. E isso foi acontecido, foi observado nas décadas que isso acontece na área, o que a gente vê é que então o planejamento passa a ser importante, porque existe essa mudança de perspectiva. A gente sai dessa propriedade em que a gente não tinha a necessidade de planejamento, porque era o que a gente chama de sistemas de produção funcionado, lotação baixa, o desempenho, o tempo que leva para que a falta de alimento, o desequilíbrio entre suprimento e demanda de alimento impacto no desempenho dos animais é muito grande. Então, levam meses, a gente está falando de meses, que isso aconteça. Por outro lado, vê que passa a ter agora, essa intensificação em que existe a necessidade de planejamento. Em vez de meses, para que ocorra essa diminuição no desempenho dos animais, agora o intervalo é pequeno. Tá. Agora de semanas. Dias. A gente, então, agora está falando de um período curto. Em poucas semanas ou dias, a falta de alimento leva esse desequilíbrio de alimento leva à queda do desempenho dos animais e o pecuarista, então, já está tendo, o produtor de carne já está tendo prejuízo. Quero dizer que é cada vez mais importante fazer o planejamento. As cidades produziam, então elas eram naturalmente tamponadas. Agora que a gente está tendo que intensificar, planejar é muito importante. O planejamento leva a prejuízo muito rápido. E essa parte mais conceitual. Uma dúvida, um questionamento, algo não fica claro. A gente começa a conversar um pouco, então, como fazer, já que a gente entendeu qual é a importância e por que está ficando cada vez mais importante, então seria entender como fazer, qual é o passo a passo para corrigir. Doctor Felipe. Só um minutinho para explicar a las pessoas. É que está entrecortada su audio. Bueno, el doctor Felipe nos está comentando aquí sobre la planeación forrajera que hay. Bueno, él está hablando de la realidad en Brasil, donde igual les acontece aquí en México, que el ganadero no planea, no pasa un lápiz, un papel, identifica qué meses son los más críticos, o a lo mejor sí lo sabe, pero en mente no lo tiene plasmado en papel y lápiz para que él defina qué sistemas o qué técnicas o qué tecnologías serían las más idóneas para su terreno o su propiedad. Él estaba hablando de si el excedente de forraje ensilarlo o hacerlo pacas o un pasto diferido o pasto vedado, que ellos le hablan feno en pie, que es pasto en pie, pero se ocupa en los meses de estiaje. Entonces hay que identificar qué meses son donde realmente tienen que demandar, bueno, no demandar,
satisfacer esa demanda de forraje que necesitan nuestros animales. Eso habló al inicio. Ahorita él estaba hablando sobre las altas cargas animal. Dice que si es una baja carga animal, que es un subpastoreo, el animal pues no gana bien su peso y esa pastura empieza a degradar, al mismo caso que en altas lotaciones. Entonces debe haber un punto óptimo de carga animal con la oferta de forraje que hay en nuestro predio. Eso es lo que estaba hablando él. Ahorita él ya va a hablar sobre los conceptos, que en conceptos van a venir unas herramientas. ¿Sí? Al final pueden hacer preguntas. Desgraciadamente el doctor, como está en un rancho, dice, le está entrecortando mucho la plática. Bueno, en mi caso se pierde un poco la señal, casi no, hay unas palabras que no logré escuchar muy bien, pero está en un rancho y la verdad sí está un poco deficiente la señal de internet de él. Entonces, en lo que se pueda, puedan hacer preguntas en Facebook, para poder atender, ¿no?, sus dudas que tengan, los comentarios. Doctor Felipe, pode continuar. Eu que eu falei, Sérgio, fica à vontade de interromper. Falou que o som está muito ruim, né? Isso. Bom, então, eu quero falar sobre os conceitos envolvidos fazer o passo, fazer o planejamento e a orçamentação. Que funciona, né? Então, yeah. Pode, continua, doutor, continua. Pronto. Então, quais são as ferramentas para ter o orçamentação e o ter uma sequência de cálculos? Qualquer ferramenta que possibilite a resolução das aritméticas pode ser empregada a qualquer forma de cálculo, desde cálculos manuais, uso de uma computadora simples, passando por milhas eletrônicas ou outras formas de cálculo de milhas eletrônicas, então específicos com finalidade. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. O que a gente vê? Os manuais. Existe uma necessidade de considerar um grande número de variáveis que combinam da produção e utilização de fazer isso de forma manual é muito trabalhoso, é muito demorado e não atende à natureza dinâmica de fazer o planejamento. Porque, como eu falei, o que a gente quer é testar várias alternativas, várias tecnologias. Se eu adubar mais, se eu adubar menos, se eu usar irrigação, se eu optar por outra forragem. E aí, então, o cálculo manual, apesar de poder ser feito, ele é ruim porque eu não consigo, como numa planilha ou num software, substituir só algum valor, isso é tudo recalculado. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que começar da sequência de cálculos de novo. Então, assim, sei manual, mas normalmente a gente não recomenda exatamente porque não é tão dinâmico quanto ideal, o ideal da gente fazer. A alternativa, então, é usar essas pesquisas eletrônicas, que aí sim tem dinamismo e elas conseguem trabalhar com essa escala de complexidade temporal que a gente precisa. Elas têm a vantagem
mas elas exigem conhecimento profissional, possibilidade da gente conseguir planilhas inteiras. O problema é, quem já mexeu com corridas eletrônicas de outras pessoas, sabe que não é fácil ter num documento que outra pessoa corta um pouco. Então, você leva algum tempo com esse planilha. Existe essa possibilidade, ela é bastante importante. Tá? Tem várias planilhas corridas eletrônicas que eu fiz com diferentes propriedades, adaptando a necessidade de cada propriedade de cada proprietário. Por fim, tem um software que tem usados em forrageiro, são ferramentas de uso mais fácil, normalmente são mais completas, mas elas têm a desvantagem de ter um desenvolvimento muito mais demorado e que precisa muito mais trabalho e dinheiro investido. Eu estou citando 2 exemplos. Existe um software que é americano, mas ele acaba sendo usado mais para pesquisa. Existe um software que foi lançado pela Embrapa, Jornada, que é lançamento de 2011, já faz algum tempo, e que faz esse tipo de trabalho de planejamento forrageiro. A gente até, dentro da Embrapa, está indo dar idade ao software, ou a uma versão nova dele, ou uma atualização dele, porque ele já está um tanto quanto defasado. A realidade é que, assim, os são bons, eles precisam série de modelos que são gerados para que eles funcionem. E essa é a grande dificuldade. É aí que se consome muito dinheiro e muito tempo para que se gerem esses modelos para rodar dentro dos softwares. O que a gente pode dizer hoje, apesar de já fazer algum tempo, é que isso ainda são iniciativas que estão se desenvolvendo. E isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Eu, sinceramente, não conheço a realidade no México. Sei dizer se existe alguma alternativa. O que a gente tem, assim, em vários países do mundo, a usar o planejamento forrageiro. E aqui eu estou listando os softwares que existem no mundo para realizar esse planejamento forrageiro. Islândia, Austrália. Softwares que são feitos em outros países. Uma condição é muito diferente, a gente diz que o uso não é recomendado fora daquela condição. Então, softwares americanos, neozelandeses ou australianos não servem aqui para a nossa realidade brasileira. No caso do México, teria que ver se existe algum país, se não existem softwares desenvolvidos no México, se existe algum país com características semelhantes e que esse software possa ser um software que existe, adaptados para a condição mexicana. A gente vê hoje que, assim, condição brasileira, a gente não tem esses softwares em outros países. Então, a gente acaba de desenvolver ou fazer o que a gente chama de tropicalização dessa um longo processo de adaptação. Apesar de ser interessante, ainda é uma alternativa difícil para a realidade e creio que para a realidade aí do México também. Então, como executar de forma fácil o planejamento
então, ilhas acabam sendo a alternativa mais viável, mais ao alcance mais das pessoas. Então, localizar a propriedade geográfica e a propriedade tanto que a gente consiga conhecer características ligadas ao clima, temperatura, umidade, chuva, e, se possível, realizar um balanço hídrico de épocas em que a gente pode ter espaço ou falta de água e o impacto que isso pode ter em produção de pastagem. Depois, ainda, conhecendo a propriedade, tentar conhecer as características do solo, pedágio, do solo predominante, o material de origem, de formação, possível as análises de necessidade com as quais a gente necessidade do solo das áreas da propriedade em que a gente vai trabalhar. A ideia de solo, condição de vai proporcionar para a parte essa produção dela. E isso, formação, consegue decisões. Pode entender as forrageiras da minha região e para minha período do ano, quais épocas críticas, falta d'água, por excesso de água, muito frio, que é outra característica. Limitante de manejar, então existe pedra. E, por exemplo, a cidade brasileira, parte do ano bastante, e o solo tem dificuldade de drenagem, tem problemas de drenagem. O acúmulo de água e o solo fica inflado. Tem isso, inclusive, que determinadas estratégias de manejo ou alguns cultivares não podem ser usados nessa condição. Do lado, então, a gente, com essas informações, a gente consegue ter de quais são as alternativas. Trabalhar na nossa solo mais pobre, vou ter que investir mais solo melhor, custar menos em correção de fertilidade. Não tem o problema ou de descartamento em uma época do ano e com menos alternativas. Então, continua esse processo de conhecer a propriedade e criar quais são os recursos existentes da propriedade. A gente teria com ligação já intensificada com o sistema rotativo, áreas de cultivos intensivos, áreas de cultivo cultural que posso fazer a integração com a agricultura, que não pode ser explorada. E tudo isso, então, a gente vai fazendo do perfil da propriedade. E a gente começa a decidir, então, as áreas já existem em produção, quais são as limitações que existem ou que podem existir em cada uma das áreas de produção, e como a gente tem que trabalhar com isso, quais são as carreiras que existem a condução delas. Tem que melhorar. Qual a infraestrutura que eu vou ter que fazer para viabilizar aquela que eu montei, o meu planejamento alimentar. E quais áreas são mais propícias para o uso de uma determinada tecnologia ou não.
infiltração, infecção, e a gente, todos esses distribuição de forragem. Com base nessa característica de produção e da distribuição, eu posso fazer isso de diferentes formas. Fazer isso por um ano ou por um período em função, normalmente esses modelos são em função da oferta ambiental, de fatores de crescimento, temperatura, luz ou umidade, dados locais de monitoramento da forragem, e tentar trabalhar chamando aqui de estimativas genéricas. Se eu decidir trabalhar com experimentos da produtividade das plantas, o que eu vou fazer é buscar experimentos com a mesma espécie ou com a espécie que seja mais próxima possível, em condições de solo e semelhantes à fazenda que eu estou trabalhando, em locais de vegetação em clima mais parecidos na sociedade. Como eu falei, mas a gente pode fazer isso. E por essa descrição, a gente vê que é difícil a gente conseguir elencar tudo isso, com condições muito parecidas. Perfeito, mas a gente tem que fazer de forma criteriosa. Por isso, normalmente, não é a forma mais recomendada de fazer. A alternativa, então, é a gente trabalhar com modelos matemáticos de acúmulo de forragem. Eu aqui alguns só para ilustrar alguns dos modelos aqui para os cultivares de forragem do Brasil. Eu sou autor de alguns dos modelos aí de mestrado, e vários colegas, acho que até um deles, o Bruno, que falou com apresentação há algum tempo atrás também, trabalhou com alguns desses modelos, e eles são a forma mais simples que a gente tem que fazer estimativas, mais técnica. E eu vou comentar mais para frente essa estimativa genérica. A outra alternativa é a gente trabalhar com dados locais. Isso que a gente vai fazer é medir de forragem, conhecer qual é o acúmulo de forragem que eu consigo ao longo da fazenda. Aí eu preciso de um bom tempo dos dados para conseguir ter um conhecimento suficiente para gerar o planejamento. Em vários lugares, mas assim, apesar de levar algum tempo, é interessante fazer, é bom ir monitorando, para se a gente não for fazer com base nesses dados locais, a gente usa isso para corrigir os modelos, como eu vou comentar mais para frente. E aí o que a gente quer, então, seja qual for a estimativa, o que a gente quer é, para for a alternativa, gerar dados locais de matriz de forragem. Da época do ano. Isso vai ter esse valor, é o que eu tenho de alimento a oferecer para os animais. Como eu comentei agora há pouco, então, o pode corrigir esses modelos em condições de uma propriedade específica, usando esses dados de monitoramento. A gente simplesmente faz uma correção da curva dos modelos, vendo qual é o desvio do modelo, e efetivamente está conseguindo propriedade. É um cálculo relativamente simples. Eu posso mostrar mais detalhes depois. Eu não quis ficar parando com todos os muito longo. Não é difícil. O que a gente quer, então, é estimar a oferta de forragem para a gente ter subsídio para avaliar a capacidade de produção das nossas forrageiras,
e distribuição racional de forragem sempre que possível, essa distribuição ao longo do ano, qual é a quantidade de alimento que eu tenho para fornecer para os meus animais em cada momento do ano. A quantidade de alimento a ser fornecido para os animais em cada época do ano. E lei, a gente não consegue fazer nenhuma das outras alternativas, a gente precisa usar essas estimativas genéricas, apesar que essas estimativas são com dados de realidade aqui no Brasil, servem para ilustrar. A gente começa elencando qual é a condição da pastagem, o tipo de condição das pradeiras, e aí a gente vê qual é a possibilidade de taxa média de acúmulo que a gente pode usar. E aí, com base nisso, a gente começa o cálculo. E aí a gente vai fazendo sucessivas correções a esse valor. Essa é a condição inicial, a produtividade máxima que eu conseguiria, e aí eu vou corrigindo ela com base em diferentes condições de clima ou de fertilidade. Então, primeiro eu vou corrigir em questão da temperatura, forma de um potencial relativo, a temperatura média, uma temperatura base, aqui no caso eu estou listando a temperatura base, vocês podem saber. Então, a gente pega uma primeira correção, normalmente diminuindo um pouco aquele valor de estimativa genérica. E se condição, momentos do ano em alta temperatura, em que é frio, a gente vai diminuir aquela produtividade. Depois, a gente vai fazer correções das estimativas em restrição hídrica. A gente vai usar uma relação entre a transpiração e a evaporação máxima. E aí, com isso, vai corrigindo, esses valores vão sendo corrigidos. Depois, faz uma correção em base na fertilização nitrogenada que a gente usa. Então, a gente vai ter, pode ter uma faixa de variação grande de resposta à ação nitrogenada, como na literatura aqui para as nossas condições, pode variar de 11 a 83 quilos de matéria seca para cada quilo de nitrogênio aplicado. O que a gente faz normalmente é considerar, então, essa faixa de 20 a 35 quilos. Então, a gente corrige o valor do acúmulo mensal na quantidade de nitrogênio que a gente está usando. Com isso, a gente consegue determinar a primeira parte, forragem. A gente conseguiu, com esses cálculos, pegar no suprimento de forragem, depois a gente tem que tentar estimar a demanda de forragem, quantos animais vão consumir. A gente tem que ter a consciência que normalmente existe essa necessidade de fluxo contínuo de alimento, tanto em quantidade como em qualidade para os animais. E a gente está tentando fornecer esse fluxo contínuo. Então, como a gente começa, do mesmo jeito que a gente começou a fazer estimar o suprimento de forragem, conhecendo a propriedade, a gente vai estimar a demanda de forragem conhecendo o rebanho. Então, a gente vai tentar determinar quais são as categorias de animais que existem, quantas secas, quantas feridas, quantas novilhas, quantos machos, além de quais são as categorias. Então, a gente vai determinar a quantidade delas e estabelecer uma dinâmica do rebanho. Em que épocas do ano a gente pode comprar animais, em que épocas do ano a gente pode vender animais, em que época do ano, se a fazenda tem gado de reprodução, esses animais vão ir e por aí vai. A gente vai montando toda a dinâmica do rebanho e depois determinar quais são os índices zootécnicos médios, promédios do rebanho.
Qual é a fertilidade, qual é a natalidade, qual é a mortalidade, para chegar em cada mês do ano, da mesma forma que em cada mês do ano eu vou ter uma quantidade de forragem que existe em cada área de pastagem da fazenda, eu vou ter em cada mês do ano a quantidade de animais e a condição desses animais que eu tenho que alimentar, para daí eu cruzar esses dois dados. Então, qual é o peso de cada animal, e qual vai ser o ganho de peso, a gente tenta projetar esse promédio para cada categoria em cada época do ano. Normalmente, o que a gente fala é que você pode buscar em literatura condições similares, ou pode realizar, como eu estou mostrando, com base no NDT. Então, se você tiver o valor de NDT do alimento, você pode tentar estimar qual vai ser o ganho de peso das diferentes categorias. Depois, então, a gente tenta estimar o consumo a partir da condição de cada animal e do desempenho que a gente está estimando para cada animal. E aí pode estimar esse consumo de várias formas, por diferentes sistemas. Eu listei alguns dos principais aí, sistemas americanos, o NRC e o CNCPS, o sistema inglês, o australiano, o INRA francês, ou a gente aqui no Brasil tem uma tabela chamada BR Corte, que gera essas estimativas para a gente. Eu não sei dizer se vocês têm algo parecido no México, mas também, usando de forma criteriosa qualquer um desses sistemas, a gente chega num valor aproximado que pode usar. E aí o que a gente segue nesse sistema, basicamente, é esses valores. A gente vai conseguir gestão de matéria seca, os objetivos aproximando para massa, distribuindo usando a gente com 60% de MDT. O que eu vejo aqui, qual é o animal, é o ganho de peso que eu projetei para ele. Então, eu tenho 350 quilos seca. E aí eu posso, no caso aqui, a gente já está mostrando, tem fatores de correção. Se é fêmea, você multiplica por esse fator. Se é um animal mais bem inteiro, então é fazer a correção do consumo. E também a gente pode corrigir com base em qualidade do alimento. Então, usando o valor energético como eu pego o valor energético do alimento e uso o fator de correção para estimar se o meu desempenho vai ser um pouco melhor ou um pouco pior do que a tabela anterior que usava o NDT, assumindo o NDT de 60. Ou então, o que eu posso fazer é usar, e aí são números gerados pela Embrapa, as recomendações genéricas também de consumo, dependendo de qual é a categoria, a condição da pastagem, qual é o consumo em porcentagem do peso vivo. Então, vou gerar esse consumo cada categoria na fazenda cada mês. Depois de gerar o consumo, eu vou, então, reduzir esse consumo com base nas perdas do pastoreio. Então, existem diferentes eficiências de pastoreio do manejo, a gente tenta estimar a condição de manejo, qual é a eficiência e a gente consegue um pastejo muito efetivo, intensivo, muito bem realizado, a gente apronta por cento. Pastejo não tão intensivo assim, 60%. E aí vai caindo, ou então entre 40% e 60%, a grande maioria das vezes. Isso vai corrigir, então, a minha demanda de forragem. Vou disponibilizar uma quantidade maior de forragem
porque a gente sabe que vão existir essas perdas. E aí, então, realizar o pressuposto forrageiro, que é basicamente cruzar esses dados. Então, estimar qual é a oferta, qual é a demanda de forragem do ano, e aí eu conseguir gerar meu gráfico de demanda, conseguir gerar meu gráfico de oferta. Nessa condição, então, para que eu cruzei mês a mês os valores, eu chego numa situação de déficit, por exemplo. Eu sei que aqui tem déficit e que aqui existe uma quantidade maior de alimento. E então eu posso trabalhar de forma a transferir parte dessa forragem, no caso aqui como forragem suplementar, a cobrir aquele déficit. Então, finalmente equilibrando o suprimento e a demanda de forragem, fazendo toda essa série de cálculos para aquela propriedade de forma a pegar qual é o cultivar, em que local da propriedade eu vou manter aquela planta forrageira, como eu vou manejar, quantos animais eu consigo alimentar. E vou equilibrando suprimento e demanda, meu objetivo principal, identificando alternativas de alimento que podem ser usados de forma exatamente a gerar esse equilíbrio. Que é basicamente isso. A ideia era só mostrar qual é o conceito. Eu acho que fazer isso à distância é complicado, mas assim, o que eu queria mostrar é que é um conceito relativamente simples. E apesar de dar um pouquinho de trabalho, a gente consegue fazer isso gastando um pouco de tempo em cima dessas alternativas. À disposição aí essa questão, qualquer coisa, seja agora ou entrar em contato depois. Eu tenho planilhas feitas, eu posso ajudar a desenvolver essas planilhas ou entender qualquer conceito que não tenha ficado claro.